Olá, Ricardo Cusiol, trazendo conteúdo que te ajuda a ter sucesso nos seus projetos com polímeros de engenharia. Hoje eu vou atender um pedido. Um grande amigo meu que está lá na China, o Alexandre Mesários, mandou um e-mail, ele acompanha bastante o meu canal, ele me mandou um e-mail pedindo para eu falar a respeito de limpeza de molde. Então, Ale, tá aqui para você o vídeo que você pediu. E ajudando o Alexandre, eu espero ajudar você também que tem os mesmos problemas de peças que acabam ficando com uma aparência superficial, moldes que ficam incrustados e às vezes até danificados com resíduos de polímeros que acabam ficando com o tempo lá, tempo de máquina parada para que esses resíduos sejam removidos, enfim, uma série de problemas que são acarretados por esses resíduos. Ele me pediu, então, o Alexandre pediu para eu fazer um vídeo a respeito de limpeza de molde, mas eu vou fazer um pouquinho mais. Eu vou entregar para você também um PDF que conta um pouco de por que esses resíduos se acumulam nos moldes, principalmente com polímeros de engenharia, que são polímeros altamente modificados, com muitos aditivos. Esses resíduos eles têm a tendência de ocorrer com mais frequência. Então, nesse documento você vai encontrar as origens desses resíduos. Vai encontrar também algumas metodologias, algumas coisas que você pode fazer agora, prontamente, para minimizar o impacto, para minimizar a quantidade de resíduos acumulados nos seus moldes e espaçar a frequência com que você precisa fazer a manutenção e a limpeza preventiva dos moldes. Então, se você quer baixar esse PDF com tudo isso, clica no link que está na descrição desse vídeo, se cadastra na minha lista VIP e você vai receber o acesso para o PDF. Lembra que sempre que você se cadastra na minha lista, você vai receber um e-mail de confirmação e vai ter que ir lá dentro desse e-mail clicar no link para efetivar o seu cadastro. Se você já está inscrito na minha lista, basta clicar no botão que está embaixo desse vídeo, deixar novamente seu e-mail para eu saber que é um assunto do seu interesse e você vai receber o acesso ao PDF com toda a história do porquê que esses resíduos acontecem e como minimizar a deposição desses resíduos nos moldes. Nesse PDF também está constando 5 métodos de limpeza que eu vou contar para você agora nesse vídeo. E por que isso é importante? Porque por mais que você tome ações para minimizar a deposição de resíduos nos moldes, eventualmente, depois de um certo tempo, mesmo com todo o cuidado, mesmo com materiais específicos, com materiais com baixo nível de resíduos, eventualmente você vai ter que limpar o seu molde. Então eu vou mostrar para você agora 5 dos principais métodos que estão disponíveis no mercado para fazer a limpeza desses resíduos, para fazer a limpeza do seu molde. Ok? Vamos lá então, 5 métodos para limpeza de molde mais eficiente e que garante também uma durabilidade dessa limpeza e uma integridade dos seus moldes. Vamos lá! Muito bem, o primeiro método que eu vou contar para você é talvez o método mais tradicional, mais antigo que existe, que é a limpeza manual. Limpar o molde, remover os resíduos da cavidade do molde manualmente. Esse método ele tem uma vantagem relativa em termos de investimento de equipamentos, em termos de custo que você vai ter em geral para iniciar esse processo. Basicamente você vai precisar de algum instrumento manual, uma espátula de latão ou de cobre, uma escova de latão ou de cobre e um ferramenteiro experiente. Esse método ele consegue remover o ferramenteiro como ele está visualmente ali manuseando o molde, ele consegue remover esses resíduos até de difícil remoção, ele consegue remover. Ele tem alguns inconvenientes, esse método, que em geral o ideal, a forma mais segura e mais eficiente de se fazer isso daí é removendo o molde da máquina, desmontando o molde e fazendo essa limpeza numa bancada. Esse método ele pode até ser feito de uma forma rápida, com o molde ainda montado em máquina. Mas eu particularmente não recomendo esse tipo de operação por uma questão de segurança. Pode acontecer uma movimentação de máquina, pode acontecer uma queimadura, o molde normalmente está quente, principalmente com polímeros de engenharia, então não é legal. Mesmo com o uso de equipamento de proteção, que é sempre recomendável, esse tipo de operação com molde ainda em máquina talvez não seja tão legal. Eu já presenciei uma limpeza manual de molde, um molde de grande porte, com câmara quente, onde a limpeza tomou um pouco mais de tempo e o material que estava acumulado na câmara quente não tinha sido purgado adequadamente. Essa câmara quente acabou explodindo, entre aspas, e jogando o material no ferramenteiro.
ele estava com um equipamento de proteção, mas ainda assim ele sofreu algumas queimaduras leves, ainda bem, mas de qualquer forma é uma operação que não é de todo segura. Então a principal desvantagem desse tipo de operação é a necessidade de você ter que desmontar o molde em geral, levar para uma bancada, muitas vezes até desmontar os componentes do molde, o que acaba gerando um custo de hora parada, de molde parado, até que você possa retornar com esse molde para a produção. Para tipos de depósito um pouco mais simples, aqueles depósitos que parecem simplesmente uma mancha na cavidade, um outro tipo de limpeza manual que ainda pode ser feito é um simples polimento da superfície do molde. Utilizando alguma substância de polimento, normalmente esses resíduos que parecem uma mancha colorida, um arco-íris na superfície do molde, pode ser removido facilmente com esse polimento. Em alguns casos você precisa realmente tirar o molde também para fazer esse polimento, mas também é um tipo de limpeza manual que pode ser feito. Então a limpeza manual é o primeiro o primeiro método de limpeza de moldes que eu apresento para você hoje. Vamos ao segundo método então. O segundo método de limpeza é o método de limpeza química. Como é que funciona? Basicamente, esses resíduos que se incrustam na superfície do molde, que se acumulam na superfície do molde, eles são substâncias químicas, são aditivos, componentes do material que se volatilizaram durante o processo e acabaram depositando, acabaram condensando na superfície do molde, na ferramenta de extrusão, enfim, acabaram ficando presos ali por algum motivo. E você pode, se a limpeza manual não for suficiente, ainda tiver algum resíduo, você pode utilizar solventes específicos para remover completamente esse resíduo da superfície do molde. Esse método tem uma vantagem de ser um pouco menos agressivo para a ferramenta, uma vez que você não tem que friccionar, você não corre risco de quebrar nenhum componente do molde, de riscar a superfície do molde, porém ele tem também algumas desvantagens. A primeira delas é que você está manuseando uma substância química, um solvente. Então você tem que ter todo um equipamento de proteção, você tem que ter toda uma supervisão e uma qualificação de quem vai fazer esse manuseio para operar e para manusear essas substâncias químicas. Segunda desvantagem é que você precisa saber que tipo de resíduo que está depositado no molde para poder usar um solvente que seja adequado, que realmente solubilize aquele resíduo e faça a remoção dele adequadamente. Então, normalmente, quando você tem esse tipo de resíduo, você precisa primeiro coletar esse resíduo, fazer uma análise química para saber que tipo de solvente você vai utilizar. Em alguns casos já é conhecido e você pode utilizar isso facilmente. Por exemplo, quando você usa o poliacetal, injeta o poliacetal, normalmente ele tem dois tipos de resíduo muito característicos. O primeiro é um tipo de resíduo mais branco, um resíduo bem esbranquiçado, parece uma cera que se deposita na superfície dos moldes. Esse é um resíduo formado por monômero residual que se desprende do material durante o processamento e condensa na superfície do molde. Esse tipo de resíduo, como ele é conhecido, já existe um procedimento para fazer a limpeza. Você pode usar, por exemplo, álcool isopropílico para limpar esse tipo de resíduo, que é um solvente adequado para esse tipo de substância. Agora, o poliacetal tem um outro tipo de resíduo que é comum também, um resíduo mais translúcido, que costuma se depositar em áreas de alto cisalhamento, próximo ao ponto de injeção, por exemplo, quando você injeta poliacetal. Se você tiver esse tipo de resíduo, um limpador de metais convencional do mercado, desde que ele tenha o pH alcalino, dá conta do recado e você consegue remover todo esse tipo de resíduo também. Então é importante você primeiro conhecer qual é o tipo de resíduo para poder usar o solvente adequado. Agora, outro tipo de problema é que você vai ter um resíduo agora de solvente que você vai ter que manusear. Dependendo da quantidade de resíduo a ser removida do molde, a quantidade de solvente utilizada vai ser bastante grande e depois você vai precisar descartar isso de alguma forma. Então é um outro ponto aí a ser analisado com bastante cuidado, além da questão da segurança. Lembrando que esse procedimento, o ideal é que ele seja feito também com um molde fora da máquina, porque você está manuseando um solvente, um molde na máquina, temperatura, não é muito legal por uma questão de segurança. Tá? Em alguns casos, esse tipo de procedimento ele é feito com um molde ainda em máquina de forma preventiva. O operador ele fica lá com uma estopinha embebida nesse tipo de solvente e a cada X quantidade de ciclo
ele vai lá e dá uma passadinha na superfície do molde, mais para evitar que o resíduo se acumule do que realmente para limpar esse tipo de resíduo. É um procedimento que normalmente pode ser realizado, tá? Mas é bom sempre lembrar as questões de segurança, o uso de equipamentos de proteção e principalmente a supervisão de alguém especializado em segurança para evitar riscos de incêndio e outros riscos associados ao manuseio de substâncias químicas. Esse foi o segundo método para a limpeza de moldes, a limpeza química. Vamos então ao terceiro método de limpeza. Legal, o terceiro método que eu vou apresentar para você agora é um método também relativamente tradicional, que é muito utilizado. Ele é muito utilizado principalmente para ferramentas de extrusão, tá? Mas é o jateamento. Jateamento com granalha de ferro ou a própria jateamento de areia, enfim, uma série de jateamentos abrasivos que podem ser aplicados na superfície da ferramenta, na superfície que você quer limpar de resíduos enfim, que tenham se depositado ali devido a uma operação de moldagem de polímeros. Ok? Muito bem, esse tipo de procedimento, esse tipo de método de limpeza, o método de jateamento abrasivo, ele é utilizado normalmente quando você tem um resíduo muito difícil, de muito difícil remoção. Então você usa esse tipo de processo para remover aquele resíduo que realmente nenhum outro método conseguiu remover, um resíduo que está muito incrustado na superfície, às vezes até próprio resíduo de ferrugem, resíduos de queima de material, aquelas saídas de gases que não estão muito bem dimensionadas e acabam queimando o material, superaquecendo o material naquela região, e aí você tem até um depósito de material carbonizado naquela região, pode ser removido com algum tipo de jateamento abrasivo. A grande vantagem desse tipo de jateamento é a eficiência da limpeza. Você vai conseguir remover resíduos extremamente difíceis de serem removidos por outros métodos. Agora, a grande desvantagem é que ele é abrasivo e você vai acabar tendo algum tipo de dano na superfície do seu molde. Você corre o risco também de perder o dimensional de alguns componentes, perder cantos, quinas e por aí vai. Então você tem que usar com muito critério, com muito cuidado para evitar esses problemas. O jateamento normalmente ele é utilizado para dar algum tipo de textura na superfície do molde, então como ele é abrasivo, ele dá esse tipo de textura, então se você já tiver algum tipo de texturização no seu molde, não é muito recomendado utilizar esse tipo de método, porque ele pode vir a modificar a textura da sua ferramenta e talvez depois de um jateamento você tenha que fazer algum processo posterior enfim, de acabamento para ter novamente a superfície da forma que você tinha anteriormente. Uma outra desvantagem desse método é que você precisa de um equipamento, você precisa de uma cabine de jateamento, de um equipamento específico para fazer esse jateamento. Você tem um componente, o abrasivo, que é jateado na superfície dos componentes, ele é consumível, né? Então você vai ter, além de um resíduo desse abrasivo, que dependendo do tipo de resíduo que você removeu da superfície do molde, ele pode até estar contaminado, você vai ter que ter alguns cuidados para descartar esse tipo de substância, você vai ter o custo de repor isso daí toda vez que precisar fazer essa operação, além do custo do equipamento, de um espaço, de um operador capacitado para operar esse tipo de equipamento. Então, o jateamento abrasivo é o terceiro método que eu apresento para você de limpeza de ferramentas. Sempre lembrando que esse tipo de método também ele é realizado com o molde desmontado e normalmente os componentes a serem limpos eles têm que ser separados do molde, todos desmontados e levados até uma cabine para serem jateados. Esse é um outro ponto que pode gerar aí um custo também de hora parada bastante importante. Esse foi o terceiro método de limpeza de moldes que eu apresento para você hoje. A gente vai agora ao quarto método. Nesse quarto método as coisas começam a ficar um pouco mais interessantes. Ele é um método que é uma mistura de algumas técnicas que a gente mostrou anteriormente. Ele mistura um pouco da limpeza química com um pouco da limpeza mecânica. Não propriamente manual, mas uma limpeza mais mecânica dos componentes. É o método de limpeza por ultrassom. Eu estou colocando um vídeo aqui para você enquanto eu estou falando para elucidar um pouco do que significa isso. Normalmente as peças que precisam ser limpas com incrustações bem pesadas, bem de difícil remoção, elas são mergulhadas então num banho químico específico para aquele tipo de substância. Existem uma diversidade bastante grande de substâncias que podem ser utilizadas na limpeza por ultrassom.
Você mergulha então os componentes do molde nesse tipo de banho a ser aplicado nos componentes. Esse banho ele pode ou não ser aquecido, vai depender muito do tipo de resíduo, do tipo de operação que você está realizando. Tá? E esse banho ele vai ser submetido, essas peças eles vão ser submetidos a uma vibração ultrassônica. Essa vibração ultrassônica ela tem dois efeitos. O primeiro efeito é de produzir microbolhas nessa substância líquida, nessa substância química que está atacando os resíduos quimicamente. Essas microbolhas, além do ataque químico da própria substância, vão produzir um ataque mecânico, um fenômeno da cavitação, que essas microbolhas, quando elas se chocam com os resíduos que estão incrustados nas peças metálicas, elas têm a tendência de se implodir e causar a remoção mecânica desses resíduos. A própria vibração ultrassônica aplicada às peças faz com que esses resíduos também tenham sejam mais fáceis de serem removidos. Então, ele tem um efeito aí triplo, né? Uma ação química do banho que está sendo aplicado na peça, um banho específico para o resíduo que está sendo, enfim, removido. Ele tem um efeito de cavitação das microbolhas que implodem os resíduos e tem o efeito da vibração ultrassônica que também faz com que esses resíduos se desprendam mais facilmente das peças a serem tratadas. Esse processo ele é relativamente rápido, em alguns minutos você pode ter a limpeza. Se forem peças muito grandes ou peças com resíduos muito difíceis de ser removidos, pode levar algumas horas para fazer a limpeza. Vai tudo depender do tamanho da peça e do tipo de resíduo que você está limpando. Tá? Precisa de um equipamento específico, de um treinamento para a operação. Você tem a questão da geração de um resíduo de substância química contaminada, que depois você vai ter que dispor isso de alguma forma, porém ele é muito eficiente, é um método que provê uma limpeza muito interessante. Você pode ver aí no vídeo que eu passei para você a condição em que a peça entrou e a condição em que ela saiu. Realmente um método de limpeza muito eficiente, muito interessante para limpeza pesada. Questão aí também é sempre que o molde tem que estar desmontado. Você, em geral, consegue colocar componentes do molde para serem limpos nesse tipo de sistema. Então você tem aí um tempo apesar da limpeza em si ser rápida, você tem um tempo entre desmontagem do molde da máquina, desmontagem dos componentes, limpeza, depois remontagem dos componentes para retornar esse molde para a máquina. Tá? Então aí é uma questão de avaliar qual que vai ser a melhor técnica adequada. Muito bem, esse foi o quarto método. Vamos agora ao quinto e último método de limpeza de moldes plásticos. Muito bem, o quinto método talvez seja o método mais recente. Ele é um método que já tem alguns anos de estrada, mas é um método bem interessante, é um método que eu gosto bastante, embora ele tenha um custo, de todos esses que eu apresentei, talvez ele tenha um custo inicial maior pelo fato de você precisar investir num equipamento, tá? E em treinamento de operação, uma série de acessórios que você vai precisar para operar esse tipo de método, mas ele talvez seja um dos mais eficientes em termos de limpeza, um dos menos agressivos à ferramenta, que cause menos risco ao operador, que é o jateamento de gelo seco. Eu também estou colocando um vídeo agora para você acompanhar aí na tela como ele funciona. Ele é basicamente como se fosse um jateamento de outras substâncias que a gente falou anteriormente, porém ele é um jateamento não abrasivo. Ele lança micro pellets, micro bolinhas de gelo seco, de CO2. Esse tipo de jateamento ele pode ser feito inclusive com um molde montado em máquina, com um molde quente, molde ainda aquecido, que ele tem uma alta eficiência. É até legal que seja feito com molde ainda aquecido, porque o impacto do gelo seco com o resíduo a ser removido do molde causa um choque térmico nesse resíduo que favorece a limpeza. Tá? Então, esse tipo de método, ele é, como eu te falei, relativamente novo, ele tem alguns anos de estrada aí, mas aqui no Brasil ele está chegando mais recentemente. Tá? Ele tem muitas vantagens em termos de ser rápido, poder ser feito com molde ainda em máquina e ter um mínimo de abrasão, um mínimo de risco de dano ao molde possível. Ele também é muito utilizado para limpeza bem pesada, bem profunda, consegue limpar regiões do molde bastante de difícil acesso,
tá? Enfim, ele é um método bem interessante que eu gosto particularmente bastante para ser aplicado nas ferramentas. Ele tem, como eu te falei, algumas desvantagens que, principalmente com relação ao custo inicial do investimento no equipamento, no treinamento da mão de obra, em alguns acessórios, bicos diferentes que você precisa para operações diferentes, tá? Mas no geral, em termos de efetividade, em termos de segurança e em termos de integridade da ferramenta, talvez seja um dos métodos mais interessantes que estão disponíveis no mercado. Muito bem. Esses são os métodos de limpeza de molde. Espero que você tenha gostado, que tenha te ajudado a ter uma visão um pouco mais geral de quais são os métodos de limpeza que estão disponíveis. Não existe um método melhor ou pior do que outro, existe um método que é mais adequado para cada situação específica, o tipo de resíduo que está depositado na superfície do molde, os tipos de recurso que você tem disponível na sua fábrica, o quanto de investimento você está disposto a fazer, os tipos de problema que você tem atualmente com esse tipo de situação de resíduo incrustado na superfície do seu molde. A minha ideia aqui é que você tenha uma visão geral dos principais métodos de limpeza e possa então ter material, ter subsídio para fazer a escolha de qual vai ser o método mais adequado para a sua situação. Me conta como esse conteúdo te ajudou no seu dia a dia. Me fala sobre outros conteúdos que você queira ver discutidos por mim nos meus canais. Eu vou fazer o possível para criar vídeos e artigos que atendam a sua necessidade específica. Lembra de curtir minha página no Facebook, o meu canal no YouTube. Receba conteúdo por lá também. Se cadastra na minha lista VIP. Clica no link que está em cima desse vídeo para baixar o PDF com todo esse material e ainda muito mais a respeito de resíduos no molde, de limpeza de molde. Lembra que você vai receber um e-mail e tem que entrar lá e clicar no link para efetivar o seu cadastro. Eu vou ficar muito feliz de ter você me seguindo aí em todas as minhas mídias. A gente vai se falando nos próximos vídeos. Até lá!